Imagine que exatamente agora, enquanto você me ouve, existe um cabo de guerra invisível acontecendo dentro do seu crânio, e o açúcar é o capitão do time que está vencendo. Nas primeiras 12 horas, você não sente nada de especial, mas o seu pâncreas finalmente solta um suspiro de alívio porque a montanha-russa de insulina parou de subir. O problema real começa quando você atinge a marca das 24 horas. É aqui que o seu cérebro percebe que o suprimento de energia fácil, aquela dopamina barata que vinha em cada colherada ou gole de refrigerante, foi cortado abruptamente. Você vai sentir uma irritação súbita, uma névoa mental que faz as tarefas mais simples parecerem escaladas no Everest e talvez uma dor de cabeça persistente latejando atrás dos olhos. Sabe aquela sensação de que falta algo, um vazio que nenhuma salada consegue preencher? Isso não é fome de verdade. É o seu sistema de recompensa gritando, agindo exatamente como um dependente químico em abstinência. A maioria das pessoas desiste aqui porque acredita na mentira de que o corpo precisa de açúcar para ter energia. Mas a verdade é que o açúcar é um combustível sujo, que deixa resíduos de inflamação em cada célula. Se você conseguir atravessar o portal das primeiras 48 horas, algo fascinante acontece no seu paladar. As papilas gustativas, que estavam anestesiadas por anos de excesso de doçura artificial, começam a se recalibrar. Uma maçã passa a ter um sabor explosivo e complexo. No terceiro dia, a mágica da estabilidade glicêmica começa a limpar sua pele e a desinchar seu rosto, revelando contornos que estavam escondidos sob a retenção de líquido causada pelo processo inflamatório. Mas preste muita atenção, porque o que acontece no quinto e no sétimo dia é o que separa os amadores das pessoas que realmente retomam as rédeas da própria biologia. Existe um mecanismo biológico profundo, uma chave que vira no seu metabolismo, que pouca gente conhece e que eu vou te explicar detalhadamente agora. Se você acha que parar de comer açúcar é apenas sobre perder peso, você está redondamente enganado. É sobre recuperar a clareza mental que você nem sabia que tinha perdido e silenciar as vozes da ansiedade que o açúcar alimenta silenciosamente no seu intestino. Fique comigo até o final, porque o sétimo dia reserva uma transformação no seu foco e na sua disposição que parece, honestamente, um superpoder comparado ao estado de letargia em que a maioria da população vive hoje. O erro fatal que quase todo mundo comete ao tentar esse desafio é substituir o açúcar por adoçantes artificiais ou excesso de frutas secas. Isso mantém o seu cérebro viciado no estímulo do doce, criando o que chamamos de ilusão de competência. Você acha que está limpando o organismo, mas está apenas trocando o carrasco de lugar. A neurociência moderna, em estudos realizados em universidades de elite como Harvard, já comprovou que o açúcar ativa as mesmas áreas do cérebro que substâncias pesadas, criando um ciclo de busca e recompensa que aniquila a sua força de vontade. Quando você consome glicose em excesso, você não está se alimentando. Você está sequestrando o seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelas suas decisões lógicas e pelo seu autocontrole. Para entender por que você se sente tão cansado à tarde, precisamos falar sobre a grelina e a leptina, os hormônios da fome e da saciedade. O açúcar desregula esses mensageiros, fazendo com que o seu corpo nunca receba o sinal de chega. Você se torna um poço sem fundo de desejos por carboidratos. Ao interromper esse ciclo por apenas uma semana, você permite que esses hormônios voltem ao seu estado de equilíbrio natural. É como se você estivesse reinstalando o sistema operacional de um computador que estava travando há anos por causa de vírus e arquivos corrompidos. A partir do quarto dia, a sua produção de energia deixa de depender dos picos de glicose e começa a buscar fontes mais estáveis, o que elimina aquela queda de energia fatal que acontece logo após o almoço. Imagine o seu corpo como um motor de alta performance que foi alimentado com combustível adulterado durante décadas. Os canos estão entupidos, o rendimento é baixo e a fumaça preta da inflamação está saindo por todos os lados. Quando você retira o açúcar por 7 dias, você está fazendo uma descarbonização completa desse motor. A resistência à insulina começa a cair drasticamente, o que significa que o seu corpo finalmente consegue acessar as reservas de gordura estocadas para usar como combustível. Sim, aquela gordura localizada que parece impossível de perder começa a ser mobilizada porque, sem o excesso de insulina circulando, as portas das suas células de gordura finalmente se abrem para serem queimadas. É um processo puramente biológico e matemático, sem espaço para misticismo ou dietas milagrosas. Essa descarbonização metabólica não acontece por acaso. Enquanto o seu pâncreas finalmente descansa da produção frenética de insulina, o seu fígado começa a desempenhar um papel que ele havia esquecido como fazer.
A gliconeogênese eficiente. Quando você para de ingerir o açúcar refinado, o seu corpo não fica sem combustível, ele apenas muda a fonte de extração. Imagine que você passou a vida inteira usando lenha molhada para aquecer sua casa. O fogo é fraco, faz muita fumaça e apaga o tempo todo. Ao atingir o quarto dia sem açúcar, o seu organismo aprende a queimar o carvão de alta densidade que está estocado nas suas células adiposas. Esse processo é o que a ciência chama de flexibilidade metabólica. É a capacidade de transitar entre a queima de carboidratos e a queima de gordura sem que o seu cérebro entre em pânico ou envie sinais de fome desesperada para o seu estômago. O mecanismo biológico por trás dessa transformação reside no equilíbrio entre dois hormônios fundamentais que eu mencionei anteriormente, mas que agora, no meio da sua semana de desafio, atingem o ápice da regulação: a grelina e a leptina. A grelina é o hormônio que grita no seu ouvido quando você passa pela frente de uma padaria. Em uma dieta rica em açúcares, ela está constantemente alta, fazendo com que você sinta uma fome emocional que nunca é saciada. Já a leptina é a responsável por dizer ao seu cérebro que você já tem energia estocada o suficiente e pode parar de comer. O açúcar cria uma espécie de ruído estático no seu sistema nervoso, uma resistência à leptina que faz com que o sinal de saciedade nunca chegue ao hipotálamo. No quinto dia de abstinência, esse ruído desaparece. Pela primeira vez em anos, você experimenta a sensação de estar genuinamente satisfeito com uma refeição equilibrada, sem a necessidade obsessiva de um doce logo após o almoço. Além disso, precisamos olhar para o que acontece dentro das suas artérias. O açúcar em excesso causa um processo chamado glicação, onde as moléculas de glicose se ligam às proteínas do seu sangue, criando estruturas rígidas e prejudiciais chamadas de produtos finais de glicação avançada. Isso é, literalmente, o envelhecimento precoce dos seus tecidos de dentro para fora. Ao remover o açúcar por 7 dias, você reduz drasticamente a viscosidade do seu sangue e melhora a função endotelial, que é a capacidade dos seus vasos sanguíneos de relaxar e contrair. É por isso que muitas pessoas relatam uma diminuição na pressão arterial e um fim súbito naquelas palpitações estranhas que aconteciam após uma refeição pesada. O seu coração trabalha com menos esforço para bombear um sangue que agora flui com muito mais liberdade. No campo da neurociência, o impacto é ainda mais profundo no que diz respeito ao fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que atua como um adubo para os seus neurônios. O consumo crônico de açúcar inibe essa proteína, o que prejudica a formação de novas memórias e a capacidade de aprendizado. No 6º dia, os níveis dessa proteína começam a subir. E é aqui que a névoa mental se dissipa completamente. Você começa a notar que consegue manter o foco em uma leitura ou em um projeto de trabalho por períodos muito mais longos, sem a necessidade de buscar uma distração ou um lanche rápido a cada 15 minutos. O seu córtex pré-frontal retoma o controle sobre o sistema límbico, a parte mais primitiva e impulsiva do seu cérebro. Você deixa de ser um escravo dos seus desejos momentâneos e passa a ser o mestre das suas escolhas. As metáforas visuais aqui são essenciais para entender a magnitude da mudança. Imagine que seu cérebro é um escritório onde centenas de estagiários, os seus neurônios, estão tentando trabalhar. Com o açúcar, o escritório está em festa constante, com música alta e luzes piscando, o que impede qualquer trabalho sério de ser concluído. No 7º dia, a música para, as luzes se estabilizam e o silêncio produtivo se instala. Cada tarefa é executada com precisão.